Mano, tá mudo. Só um minutinho, tá? Estou só colocando aqui, já coloquei para gravar. Vou colocar aqui a apresentação. Maravilha. Bom, semana passada a gente começou a estudar sobre essa senhora aqui, né? Chamou muita atenção, é uma comunicação bastante interessante. Então, nós vamos repetir novamente, vou iniciar desde o início, para a gente não perder o conteúdo, né, dessa mensagem. Da senhora Claire, né? Foi na Sociedade de Paris, né, em 1861, lembrando que Kardec era quem participava, né, ele e a esposa dele, dessas reuniões, além de outros, né, como Leão Denis, às vezes, né, estava lá presente nessas reuniões. E a Cláudia para ir lendo, né, a gente vai comentando na Cláudia. Vai. Clare, Sociedade de Paris, 1861. As comunicações seguintes foram ditadas pelo espírito de uma senhora que o médium conhecera em vida, cuja conduta e cujo caráter justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Dominavam-na, sobretudo, seu exacerbado sentimento de egoísmo e seu personalismo, que transparecem claramente na terceira comunicação, pela pretensão de que o médium se ocupasse apenas dela. Essas comunicações foram obtidas em épocas diversas, sendo que as três últimas demonstram um evidente progresso nas disposições do espírito, graças aos cuidados que o médium dedicou à sua reforma moral. Quer ver que já começa de uma maneira, né, ela queria que o médico ficasse por conta dela, né? A gente vai entender depois a razão disso, né? Mas o médium, pela sua disposição, por conhecê-la, né, ajudou-a na sua reforma moral. E a gente só melhora na medida que a gente vai corrigindo as nossas imperfeições, né? A gente dá esse passo, né? Eis-me aqui a infeliz Claire. Que desejas que te diga? A resignação e a esperança são apenas palavras para os que sabem que, inumeráveis como os seixos da praia, seus sofrimentos hão de se prolongar por séculos intermináveis. Dizes que posso suavizá-lo? Que palavras vagas! Onde encontrar a coragem e a esperança para tanto? Esforça-te, pois, com teu cérebro limitado, por compreender o que é um dia que nunca termina, um dia, um ano, um século. Que sei eu? As horas não o dividem, as estações não variam. Eterno e lento como a água que aflora do rochedo, esse dia execrável, esse dia maldito, pesa sobre mim como um cofre de chumbo. Eu sofro. Nada vejo em torno de mim, a não ser sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Olha que interessante. O Faustinho está falando sobre as paixões, né? Quando nós nos deixamos dominar pelas nossas paixões, né? A gente não faz um esforço de se livrar dela. Quando a gente vai para o mundo espiritual e a gente não está levando nada de ganho, né? De prática no bem, de ter se dedicado à sua própria melhoria espiritual, né? Você vive essa sensação que você está preso no tempo, o tempo não passa.
Ela coloca ali que ela não vê horas, ela não vê século, ela não vê dia. Como que você fala que a hora vou me suavizar? Quer dizer, o espírito que não agiu dentro das leis morais, né, dentro das leis da justiça divina, ele se vê numa situação de... Daí que nasce esse conceito de penas eternas, né? O espírito se vê passando por um processo de pena eterna, um castigo eterno. E isso, muitas vezes, é a condição que esse espírito se encontra e precisa de muito amor, muito carinho, para tirar ele desse quadro mental, né? E esse foi o trabalho que a gente está vendo aí, que esse médium fez ao longo do tempo, junto com Allan Kardec e todas aquelas pessoas que o ajudaram, né, a sair desse quadro. A melhoria do médium, né? A melhoria moral do médium, porque o médium, numa comunicação, ele ajuda o espírito também, o dialogador e o médium. E o médium ajudou também ela a melhorar moralmente. Os dois trabalhavam, né? Sei, entretanto, que acima desta miséria reina Deus, o Pai, o Mestre, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, Deus, né, no caso. Quero suplicar-lhe misericórdia. Debato-me e arrasto-me, como um estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder atrai-me na tua direção. Tu talvez sejas a salvação. Ao deixar-te, encontro-me um pouco mais calma, um pouco reanimada, qual anciã enregelada que se aquece sob um raio de sol. Minha gélida alma aure nova vida quando de ti se aproxima. Por isso que ela pedia exclusividade do médium, receber e tudo, e ele não pode fazer isso, né? Então, quando ela tinha contato com ele, pelos pensamentos bons que esse médium trazia, provavelmente, pelo ambiente da reunião mediúnica, ela, de certa forma, saía do quadro que ela estava mesmo, né? Mas momentaneamente, porque depois ela voltava àquele turvelinho de pensamento, de culpa, né? Porque o grande problema nosso é lidar com a nossa consciência. É realmente você olhar e falar, olha, realmente tem essas imperfeições, eu preciso mudar. É quando você se arrepende, aí, verdadeiramente, aí você dá esse passo, né? Mas vamos continuar. Segunda, minha infelicidade cresce dia a dia, cresce a cada dia, cresce à medida que se desenvolve em mim o conhecimento sobre a eternidade. Ó miséria, malditas as horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento, em que, olvidando qualquer sentimento de caridade ou dedicação, eu pensava apenas em meu bem-estar. Agora você vê a consciência dela, né, apontando para ela vendo a vida que ela levou, né, e a dificuldade dela de ligar para assim, eu não morri, eu continuo viva e com essa questão da minha consciência. É um negócio realmente muito delicado, né? Malditos interesses humanos e preocupações ilusórias com interesses materiais. Malditos todos vós que me haveis obscurecido a razão, fazendo com que me perdesse. Olha para você ver, ela ainda não entendeu que quem realmente obscureceu a razão foi ela mesma. Estou lembrando da fala do Faustino. As nossas paixões, muitas vezes, nos cegam, mas não é os outros. É a gente que se abraça, né? A gente brincava muito, tinha um amigo que gostava de tomar umas no fim de semana, e na segunda ele ficava reclamando da ressaca, né? E brincava com ele, falava, meu irmão, você gosta da bebida, né? Você só não gosta da ressaca, né? Então, se você não quer ressaca, você vai ter que abrir mão do prazer da bebida, da paixão. E quantas outras paixões nós temos, né? Paixões ligadas ao nosso orgulho, ligadas ao nosso egoísmo. Vai alguém fazer alguma crítica a gente, a tipo de reação que nós temos, né? Nós precisamos avaliar muito. A gente não gosta muito quando
as pessoas colocam a gente no lugar da gente quando a gente passa do limite, né? Mas a gente age, procura muitas vezes isso. É muito importante a gente pensar nisso que ela está falando. Quem tem culpa do nosso sofrimento? Somos nós que cedemos as nossas paixões, né? Rói-me por dentro o incessante remorso pelo tempo perdido. Que te direi a ti que me escutas? Vigia a ti incessantemente, amando aos outros mais que a ti mesmo, e não te retardando nos braços da comodidade, e não engordando o corpo à custa da tua alma. Vigia, pois, como dizia o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças por estes conselhos, que é meu espírito que os concebe. Meu coração nunca os viu, nunca os ouviu, né? Meu coração nunca os ouviu. Como um cão escorraçado, o medo faz-me rastejar, mas eu ainda não conheço o amor desinteressado. Sua divina aurora demora muito a aparecer. Ora por minha alma ressequida e tão miserável. Muito interessante, né? Ela já está tomando consciência, né? E não tem outro caminho, pessoal. Se a gente ama desinteressadamente, nós estamos no caminho certo. Se a gente está esperando alguma coisa em troca, né? É muito comum, né? À medida que os nossos filhos vão tomando os caminhos da vida deles, tudo, e a gente fica cobrando deles que venha visitar, que ligue todo dia, então isso e aquilo e tal. E isso não é amor desinteressado. O amor desinteressado é dar liberdade. Se quer ligar, tudo bem. Se não quer ligar, tudo bem. Se quer dar atenção, tudo bem. Se não quer dar também, tudo bem. O que nós fizemos por ele foi devido ao compromisso que assumimos, né, antes de voltar aqui na Terra. Então, à medida que isso vai acontecendo verdadeiramente na nossa alma, nós vamos ganhando a verdadeira paz, a verdadeira liberdade. É muito interessante ela estar percebendo isso. Ela ainda não conhece. O espírito dela já entendeu, mas o coração dela ainda está ali, né? Buscando isso. E é isso que acontece com a gente, né? Nesse processo de aprendizado nosso. Né? Não acontece do dia para a noite. Ô, gente, eu estou falando aqui, mas se vocês quiserem interromper, fazer uma colocação, vocês fiquem à vontade, viu? Por favor. Terceira reunião. Venho procurar-te aqui, porque me esquecestes. Acreditas que preces isoladas a enunciar meu nome bastam para atenuação de minha pena? Não, 100 vezes não. Eu grito de dor e vago errante, sem descanso, sem abrigo, sem esperança, Sim. sentindo o eterno aguilhão do castigo enterrando-se na minha alma revoltada. Rio-me quando de vós, humanos, escuto as queixas, vendo-vos abatidos. Que são estas vossas ínfimas misérias? Vossas lágrimas e tormentos que vos tiram o sono? Acaso consigo dormir aqui? Entende bem, preciso que te ocupes de mim, deixando de lado tuas elucubrações filosóficas, e que convença os outros a fazê-lo também. Não encontro expressões para descrever a angústia desse tempo que passa sem que as horas sinalizem-lhe o transcurso. Se foste tu que me deste este tênue raio de esperança que mal enxergo, que não me abandones então. Muito dura a situação, né? Para o Espírito São Luís, né? O rei de França. Quarta
reunião, o Espírito São Luís. Esse quadro é absolutamente verdadeiro e, de forma alguma, foi exagerado. Talvez se pergunte o que fez essa mulher para ser tão miserável. Terá cometido algum crime hediondo? Roubou ou matou? Não, ela nada fez que violasse a justiça dos homens. E esse é o ponto para a gente meditar, né? Esse foi o ponto que tocou a gente. A gente vai vendo ali, tem a impressão que ela fez um monte de coisa assim, mal e tudo. Olha, interessante o que São Luís está trazendo para a gente. Ao contrário, divertia-se com o que chamais de felicidade terrena. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. E diziam ao vê-la, que mulher feliz, invejando-lhe a sorte. Mas o que fez? Foi egoísta, tinha tudo, menos um bom coração. Se não infringiu a lei dos homens, infringiu a lei de Deus, porque olvidou a caridade, a primeira das virtudes. Amou apenas a si mesma. Agora não é amada por ninguém. Nada deu e nada lhe dá. Está isolada, desprezada, abandonada, perdida num vazio em que ninguém pensa ou se preocupa com ela. Este é o seu suplício. Como procurou apenas os prazeres mundanos, e como hoje esses prazeres não existem mais, esse vazio à sua volta. Ela só vê o nada, e o nada lhe parece eterno. Aí tem uma nota de rodapé, 209, que diz assim: essa explicação corresponde ao item 10º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver o fim de sua situação. É para eles um castigo que lhes parece eterno. São Luís demonstra, neste caso, que o sofrimento do espírito imperfeito não é corpóreo, mas moral, sem perspectiva, pois se ilude, acredita até que se arrependa e sofrerá sempre nossas gratidões. Esse capítulo 8, tome cuidado do seguinte, no céu e inferno adulterado, a lei de justiça divina é chamada de Código Penal da Vida Futura. Não existe Código Penal da Vida Futura. Não caia nessa deturpação. Lá são 30 e poucas leis. Na realidade, Kardec colocou 25 leis. Então, eles fizeram uma modificação violenta nesse capítulo, tiraram a condição que não existe castigo, o que existe é a nossa consciência atuando em nosso favor, que todo sofrimento é gerado pela a nossa falta de arrependimento. Então, na medida que nós nos arrependemos de ter levado uma vida como essa que é descrita dessa senhora, e a gente busca, pela nossa vontade, refazer a nossa vida, voltar da prática do bem, a se interessar pelo bem-estar das pessoas, a exercer o princípio da caridade como Jesus nos ensinou, né, gente? Benevolência para com todos, né? Perdão das ofensas, né? Indulgência, né? É o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as faltas dos outros, né? Para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Imagina, na medida que a gente vai levando a vida da gente nessa direção, nos esforçando, né, para viver isso, nós não caímos nessa armadilha. Veja que a armadilha é fácil de acontecer com a gente. É só levar uma vida sem se importar, né? E a pessoa acaba sendo esquecida. Esquecida.
e fica com essa mentalidade que está vivendo a eternidade do sofrimento. Não é verdade isso. Imagina um pai misericordioso, amoroso como Deus, vai deixar um filho com essa sensação. Mas a gente passa por isso até o momento que a gente se arrependa. Né? Muito interessante essa colocação aqui do Paulo. Né? Não sofre torturas físicas. Os demônios não a atormentam. O que não é necessário, atormenta-se ela mesma e sofre muito mais, porque se a atormentassem os demônios, estariam a pensar nela. O egoísmo fez sua alegria na terra e a persegue ainda. É um verme que lhe corrói o coração, seu verdadeiro demônio. Aí tem uma nota de rodapé 210 que diz assim: a importância que a sociedade contemporânea dá aos bens e prazeres terrenos, fazendo-os parecer normais, pode levar os incautos a pensar: que me importa? Vou viver a vida, usufruir do que tenho, pois nem sei o que haverá depois. O Espiritismo demonstra que não vale a pena conduzir-se pelas ilusões por algum curto período, para depois arrepender-se do tempo perdido. Já é hora de usar a razão para fortalecer a fé, a agir já para sair da infância do espírito, para ser útil, forte e feliz no mundo espiritual, que é a verdadeira vida de todos nós. Notas do editor. Nota do Paulo Henrique e do Lucas Santana. Né? Então, o demônio nosso é nós mesmos que criamos, né? Porque ela continua no mundo espiritual querendo viver o que viveu como encarnada, né? De certa forma. Ela ainda não se arrependeu, pelo que a gente consegue, pelo menos eu consigo compreender dessa descrição que foi colocada aqui. Né? Que ela não sofre torturas físicas. De maneira nenhuma. Não há tortura física. Né? O que não é necessário, atormenta-se ela mesma e sofre muito mais porque se atormentasse os demônios, estariam a pensar nela. Nosso sofrimento que ninguém nem lembra dela, ela está dependendo das orações que a aliviam do médium. E quando ele está em outros trabalhos e esquece, ela sente um vazio. É somente ele. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou uma série de orações, e entre elas está a oração pelas almas sofredoras. Né? E isso é uma tradição até muito comum também na religião católica, ensina isso também, orar pelas almas. Os evangélicos também fazem isso. E é muito importante isso, né? A gente fazer oração pelo irmão mais necessitado, pelos irmãos mais necessitados, como nos é recomendado. Não é só para um, né? Mas para toda essa comunidade que ainda vive a ilusão das paixões terrenas. Né? Faustinho foi muito feliz no primeiro estudo, realmente lembrando disso, que o grande problema são as nossas paixões. Está vendo aqui claramente, né? Quanto sofrimento é gerado. Uma pessoa que não fez mal para ninguém, ela não se envolveu em corrupção, não roubou, não matou. Né? Imagina quem está se envolvido nisso. Então, é muita coisa interessante, por exemplo, que a gente vê no Instagram, vê nos Facebooks da vida, no YouTube da vida, pessoa mostrando que fez isso, a vida dela é maravilhosa, é tudo coisa material. Tira foto que está no restaurante, que está viajando para Ilhas Malvinas, para não sei aonde, e as pessoas olham aqui e ficam com inveja. Você já pensou quando a pessoa volta para o mundo espiritual, a única coisa que ela construiu foi essa vida? Né? Já pensou? É essa situação que nós estamos lendo aqui, né? Então, isso vamos dizer assim, é um veneno danado que a sociedade tem. Interessante. Quinta reunião.
Hei de vos falar agora da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira, a divina, dá assistência à mulher adúltera em seu abandono, dizendo aos pecadores: arrependei-vos que vos será aberto o reino dos céus. A moral divina aceita, enfim, todo arrependimento, toda falta confessada, ao passo que a moral humana os rejeita e, sorrindo, aceita os pecados ocultos que, diz ela, estão em parte perdoados. Uma caracteriza-se pela graça do perdão, a outra pela hipocrisia. Escolhei espíritos sedentos de verdade, escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e à tolerância que admite o mal, desde que este não perturbe o seu egoísmo e seus falsos acordos, ao mesmo tempo que repele a paixão e o pranto das faltas confessadas diante de todos. Arrependei-vos, todos vós que pecais, renunciai ao mal, mas principalmente renunciai à hipocrisia que oculta a deformidade da máscara sorridente e traiçoeira das conveniências mútuas. Sexta reunião. Agora estou calma e resignada com a expiação das faltas que cometi. O mal está em mim e não fora de mim. Portanto, sou eu que devo mudar e não as coisas exteriores. Trazemos em nós o nosso céu e o nosso inferno. Gravadas na consciência, nossas faltas são lidas facilmente no dia da ressurreição, sendo então nós mesmos os nossos próprios juízes, visto que a situação de nossa alma é que nos eleva ou derruba. Explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado por suas faltas não pode desejar. Embora um pouquinho, não, demora um pouquinho. Chegou, não? Nem desejar uma elevação que não suportasse. Crede-me, assim como cada espécie de ser vive conforme a esfera que lhe é própria, assim os espíritos, de acordo com seu grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades. Só concebem outro meio quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, retira-os de suas inclinações inferiores. E aí tem uma nota de rodapé 211 que diz assim: essa explicação corresponde ao item 22º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: o culpado que ela perdoa não é exonerado, e enquanto não cumprir essas condições, ele sujeita-se às consequências de suas faltas. Notas do editor. E fazem com que se desprendam da crisálida do pecado, a fim de que possam voar, antes que se possam lançar, rápidos como flechas, na direção de Deus, que se transforma assim no objetivo único e almejado. Pobre de mim, arrasto-me ainda, mas não odeio mais, e posso conceber a inefável felicidade do amor divino. Portanto, orai sempre por mim,
pois que anseio e aguardo. Na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, que a fizera sofrer muito quando vivo, e hoje no mundo espiritual. Essa descrição, que ela por si não conseguiu terminar, foi concluída pelo guia espiritual do médium. 8ª reunião. Venho a ti, que te esqueces de mim há tanto. Eu, porém, adquiri paciência e não estou mais desesperada. Queres saber qual é a situação de pobre Félix? Ele vagueia pelas trevas, vítima da profunda carência de sua alma. Seu ser superficial e leviano, aviltado pelo prazer, sempre ignorou o amor e a amizade. Nem mesmo a paixão o iluminou com sua luz mortiça. Compara o seu estado presente ao de uma criança inapta para as demandas da vida e sem o amparo dos que a assistem. Félix vagueia, aterrorizado neste mundo estranho, onde tudo resplende ao brilho de Deus que ele negou. 8ª reunião. O guia do médium. Claire não consegue prosseguir a análise dos sofrimentos do marido, sem deles compartilhar também. Falarei por ela. Félix foi superficial nas ideias e nos sentimentos, violento por ser fraco e devasso por ser insensível. Regressou ao mundo dos espíritos moralmente nu, da mesma forma como regressara ao mundo físico. Em sua vida terrestre, nada adquiriu, precisando, por conseguinte, recomeçar tudo do zero. Como um homem que acorda de prolongado sonho, reconhecendo quão inútil era a sua agitação nervosa, esse pobre ser, ao sair da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras que lhe corromperam a existência. Amaldiçoará o materialismo que o fez abraçar o nada, quando acreditava reconhecer a realidade. Amaldiçoará o positivismo que o fez tomar por sonhos as ideias de uma vida futura. Por loucuras das aspirações e por fraqueza toda a crença em Deus. O infeliz, ao despertar, verá que esses nomes, por ele ridicularizados, representam a fórmula da verdade, e que, ao contrário da fábula, a caça da presa, que ele imaginava representar a realidade, foi menos proveitosa que a sombra que tomava por ficção. E aí tem uma nota de rodapé 212 que diz assim: referência à fábula de La Fontaine, o cão que trocou sua presa pela sombra. Notas do tradutor, né? Isso. Eu não conheço essa fábula, né? La Fontaine, George. Alguém conhece essa fábula? O cão que trocou a presa pela sombra? Trocou a realidade, né, pela fantasia, né? La Fontaine tem várias. Eu conheço a da raposa e da uva, né? Que ela tenta pegar a uva e não consegue, ela começa a menosprezar a uva, que ela não consegue alcançar. Essa é uma das fábulas que eu lembro de La Fontaine. Outras eu não lembro. Aí o espírito protetor é o Jorge. Agora, Do médium, né? tem um estudo, né, sobre as comunicações de fé. Esse Kardec teve o cuidado agora de fazer um estudo como nós aqui estamos procurando fazer, né? Muito interessante.
estudos sobre as comunicações de Clare. Essas comunicações são instrutivas, sobretudo por nos mostrarem uma das feições mais corriqueiras da vida, o egoísmo. Não se encontram nessas comunicações os grandes crimes que chocam até os homens perversos, mas a condição de numerosas pessoas do mundo, honradas e veneradas, porque apresentam um certo verniz e porque não contrariam os ditames das leis sociais. Não sofrem, no mundo dos espíritos, castigos excepcionais, cuja natureza faz estremecer, mas uma situação simples, natural, consequência da sua maneira de viver e do estado da sua alma. O isolamento, o desprezo, o abandono, eis a punição daquele que viveu apenas para si. Clare, como se viu, era um espírito muito inteligente, mas um coração insensível. Quando na Terra, sua posição social, sua fortuna e seus predicados físicos granjeavam-lhe as homenagens e lhe alimentavam a vaidade. E isso lhe bastava. Desencarnada, ela encontra apenas indiferença, fazendo-se o vazio à sua volta. Punição mais fulminante que a dor, porque aflige o espírito a fundo, ao passo que a dor ainda inspira piedade e compaixão, o que representa ao menos uma maneira de atrair os olhares, inspirando preocupação e interesse pela sorte do espírito sofredor. As perguntas seguintes foram feitas na Sociedade de Paris com respeito à última comunicação de Clare. Número 1. O espírito de Clare fala das trevas em que se encontra o espírito de seu marido. Muitos espíritos já falaram de tais trevas que cercam certas almas sofredoras. Seriam essas as trevas das quais tão frequentemente se fala nas Escrituras, quando é dito: os maus serão lançados nas trevas ao negro abismo? 2. Como se produzem essas trevas, já que no mundo dos espíritos não existem as mesmas fontes possíveis de luz e de claridade que existem na Terra? 3. Esse castigo é destinado a certas faltas mais particularmente do que a outras? Quais seriam essas faltas? As trevas que se referem são de fato as apontadas por Jesus e pelos profetas ao falar do castigo dos maus. Mas isso ainda é apenas uma alegoria destinada a impressionar os sentidos materializados de seus contemporâneos, que não poderiam compreender a punição numa forma espiritual. Certos espíritos são lançados nas trevas, mas deve-se entender isso como sendo uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade intelectual de quem sofre de idiotia. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência de si mesma e do que a cerca, que se produz tanto na presença quanto na ausência da luz material. É principalmente a punição daqueles que duvidaram do destino do seu ser, acreditaram no nada, e a ilusão desse nada é que constitui o seu suplício, até que essa alma, enxergando-se a si mesma, destrua energicamente a rede de tensão moral que apreendia
Tal como um homem oprimido por um sonho penoso, luta em dado momento com todo o vigor de que dispõe contra os terrores que inicialmente o dominavam. Essa momentânea redução da alma a um nada fictício, mas consciente de sua existência, é um sofrimento mais cruel do que se pode imaginar, em razão dessa aparência de repouso que a acomete. É esse repouso forçado, essa nulidade do ser, essa incerteza que lhe constitui um suplício. O tédio que a invade é o mais terrível dos castigos, porque então a alma não percebe nada em torno de si, nem coisas, nem seres, representando para ela verdadeiras trevas. E aí tem uma nota de rodapé 213 que diz assim: o espírito não precisa de luz para ver, mas o orgulho e o egoísmo tornam-no denso e fechado em si mesmo, dando-lhe a ilusão de estar mergulhado na escuridão. E assim sofre, enquanto não se arrepende. Jesus afirmava que brilhe a vossa luz, pois está em nós mesmos a força para a superação, que é a vontade, notas 23. Claire, eis-me aqui. Também posso responder a Foi São Luís que fez esse São comentário. Luís, São Luís fez todo esse esclarecimento. Né? Agora vem a voz dela, né, da Claire. Eis-me aqui. Também posso responder à pergunta sobre as trevas, porquanto vaguei e sofri muito tempo nesses livros, onde tudo é soluço e misérias. Sim, as trevas visíveis de que falam as Escrituras existem, e os infelizes que deixam a vida ao término de suas provas terrestres, ignorantes ou culpados, são lançados em gélida região, alheios de si mesmos e de seus destinos. Acreditando na eternidade de sua situação, balbuciam ainda as palavras que os seduziram durante a vida e admiram-se assustados de sua grande solidão. São assim as trevas, lugar a um tempo vazio e povoado, espaço em que espíritos pálidos, coléricos e genebundos vagueiam sem consolação, ou afeição, ou qualquer socorro. A quem acorrer, sentem a eternidade apesar. Tremem e lamentam os mesquinhos interesses que lhes pontuavam os olhos. Sentem falta da noite que, sucedendo ao dia, frequentemente levava-lhes embora as preocupações com um sonho feliz. Para espírito, as trevas fazem-se pela ignorância, pelo vazio e pelo horror do desconhecido. Não posso continuar, Cléber. Isso é muito interessante, porque na medida que ela foi lembrando que ela viveu, ela começa a entrar em sintonia de novo com a situação. Por isso que ela colocou, né? Não posso, a gente vê isso muito nos livros de André Luiz, né? Principalmente Libertação, e muito, muito rica essa colocação dela. Né? E a ver como ela evoluiu. Isso é uma coisa muito importante, nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, a importância desse trabalho. Não para nós, né? Mas por aqueles que nós podemos servir. E é um trabalho de equipe, né? Por isso que é muito bom. A gente se reúne em nome de Deus e de Jesus, a gente abre a possibilidade desses irmãos, pela fala, se libertarem.
Então, você vê que é um processo, você vê o resultado desse esforço, desse grupo mediúnico onde Kardec coordenava, né? E com a presença de São Luís, da espiritualidade. Hoje nós sabemos, né, pelas cartas de Kardec, que Jesus esteve pessoalmente conduzindo todo esse trabalho. Esse livro que nós estamos vendo aqui, estudando, teve a mão, né, de orientação de Jesus. Isso é muito bom saber disso. Eu até deixei, né, para o grupo do Evangelho uma palestra onde Paulo Henrique Figueiredo faz um resumo, né, da presença de Jesus. Realmente, o Espiritismo é obra de Jesus. Então, a gente vê como é importante, né, esse trabalho que hoje a gente tem a oportunidade de estar participando. É pouquinho, é um grãozinho que a gente está vendo. Tudo bem, é o que nós podemos hoje fazer, né? Você vê o resultado aqui relatado. A gente, às vezes, atende os espíritos, lá não tem assim a continuidade, né? Vocês podem ter certeza que muito é feito em favor desses nossos irmãos. E venha mais uma explicação para nós aqui. A sexta comunicação encerra um conceito perfeitamente verdadeiro, ao explicar a obstinação de certos espíritos no mal. Admiramo-nos ao ver que tais espíritos são insensíveis à noção e ao próprio espetáculo da felicidade de que desfrutam os bons espíritos. Eles estão exatamente na posição de homens degradados, que se comprazem na degradação e nos prazeres grosseiros e sensuais. Aí, esses homens encontram-se, por assim dizer, em seu ambiente. Não concebem os prazeres delicados, preferindo seus farrapos enxovalhados às vestimentas limpas e brilhantes, porque se sentem mais à vontade, assim como preferem suas bacanais aos prazeres da boa companhia. E estão de tal forma identificados com esse gênero de vida que se torna para eles uma segunda natureza. Acreditam-se mesmo incapazes de se elevarem acima da esfera que lhes é própria, razão porque aí permanecem, até que uma transformação de seu ser lhes expanda a inteligência, neles desenvolvendo senso moral e tornando-os acessíveis às sensações mais sutis. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem adquirir de forma instantânea a delicadeza do sentimento, e durante um tempo mais ou menos longo ocuparão as zonas mais inferiores do mundo espiritual, tal como ocuparam as do mundo corporal. Eles ali ficarão enquanto se mostrarem rebeldes ao progresso. No entanto, com o passar do tempo, com a experiência, as tribulações e as misérias das encarnações sucessivas, chegará o momento de idealizar algo melhor do que o que tem. Suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta e passam, então, a fazer esforços para obtê-lo, elevando-se. Tomando essa estrada, percorrem-na com rapidez, porque experimentam uma satisfação que lhes parece bem superior, perto da qual as outras eram somente grosseiras sensações, acabando por inspirar-lhes repugnância. As relações estabelecidas pelo Espiritismo entre os homens e os espíritos permitiram observar que os espíritos desencarnados se corrigem mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares daqueles que estão encarnados, como se vê nas curas das obsessões.
Essa diferença leva naturalmente à seguinte questão. Pergunta: por que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? Sociedade de Paris, o encarnado, em virtude de sua própria natureza, está numa luta incessante em razão dos elementos contrários que o compõem e devem conduzi-lo a seu fim providencial, agindo um sobre o outro. A matéria sofre facilmente a sujeição a um fluido exterior. Se a alma não reagir com todo o poder moral de que é capaz, deixa-se dominar através do corpo, seguindo o impulso das influências perversas que a cercam, e isso com uma facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a estão constrangendo ataquem de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão predominante. Já no espírito desencarnado, tudo é de outro modo. Ele ainda está, é verdade, sob uma influência semimaterial, mas esse estado nada tem de comparável ao do encarnado. As convenções sociais tão preponderantes no homem não existem para o espírito, nem poderiam obrigá-lo a resistir muito às razões indicadas por seu próprio interesse como sendo benéfica. Ele pode lutar, e geralmente o faz, e até com mais violência do que o encarnado, por ser mais livre, mas nenhuma cogitação mesquinha de interesse material ou de posição social vem antepor-se a seu julgamento. Ele luta por amor ao mal, mas logo toma consciência de sua impotência diante da superioridade moral que o domina. A visão de um futuro melhor parece mais acessível, porque se encontra no mesmo caminho onde esse futuro há de se manifestar, e porque essa perspectiva não se apaga no turbilhão dos prazeres humanos. Em suma, não estando mais sob a influência da carne, sua conversão torna-se mais fácil, principalmente ao adquirir um certo desenvolvimento por conta das provas por que passou. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco suscetível à argumentação, o que não ocorre com aquele que já tem experiência de vida. Aliás, no encarnado ou no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se deve agir. Uma ação material pode sustar momentaneamente o sofrimento do homem vicioso, mas é incapaz de destruir o princípio mórbido que na alma existe. Todo ato que não se destine ao melhoramento da alma não pode desviá-la do mal. E aí tem uma nota de rodapé 214 que diz assim: como o melhoramento ocorre apenas por meio do ato livre da vontade, somente pela moral autônoma é possível afastar-se do mal. Nenhuma ação impositiva poderá ter esse efeito. Assim, será pela educação moral, dando condições para que o próprio ser faça suas escolhas e forme seus hábitos, que ocorrerá o aperfeiçoamento espiritual. Notas do editor. Isso é uma grande verdade, gente. Ninguém muda se não quiser.
São Luís. São Luís. Bom, aí a gente termina, né, essa primeira etapa, né? Nós já estudamos sobre o passamento, né? Nós estamos na parte 2 do livro, né? Os espíritos felizes, os espíritos em condição mediana, os espíritos sofredores, e para o próximo encontro nosso nós vamos dar início ao estudo do suicídio. Você vê que essa obra O Céu e o Inferno, ela é complementada pelas obras de André Luiz, né? Mas é muito importante a gente ter essa visão da moral autônoma. Ninguém obriga ninguém a mudar. Você pode castigar, mas se a pessoa não compreender o benefício da moral cristã em sua vida, ela não muda. Nós estamos estudando o mundo maior, né? Estou conseguindo agora domingo assistir, estudando sobre aquela pessoa que é muito ligada à bebida, né? Dá melhora no físico dela, ela volta a beber novamente. Nós estamos estudando sobre esse senhor. Aí é decidido, né, voltar com a doença que ele tinha antes, para ver se consegue controlar, para ativar a vontade dele. Né? E esse é o nosso desafio. Então, a gente já estudamos agora os espíritos, né, sofredores, e agora vamos ver sofredores plus, né, que são a questão do suicídio. Muito bem, livrinho danado. Alguém gostaria de fazer um comentário? Falta um minutinho, né, gente, para a gente terminar. Essa Cleira aí foi uma parada para a gente pensar, né? Será que nós ainda estamos muito presos ao egoísmo, levando a vida da gente muito no ano passando, com Jesus francês? Algo para a gente pensar, né? Se vale a pena ler de novo, quem puder. Tá? Mesmo na edição adulterada, essa segunda parte não sofreu adulteração, não. Então, isso aí vocês podem ler tranquilo, que não há adulteração. Só quando chamar o capítulo 8, na realidade, na adulterada é o capítulo 7, ali está adulterado com força. Ali eles colocaram a mentalidade heterônima, como se a mudança fosse feita por força externa. A mudança é feita pela nossa vontade. Somente a nossa vontade pode fazer a grande mudança. Foi comentário de São Luís, né? Foi comentário de São No Luís. final São Luís está muito presente nas obras de Allan Kardec. Né? Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento para nós? Bom, então vamos principalmente agradecer muito, né, a Jesus por esse livro maravilhoso, que a gente possa refletir bastante, né, como tem sido as nossas vidas, que tem nos guiado, né, para que a gente possa ir para o mundo espiritual, quando chegar nosso momento, né, bem melhorados em relação quando nós viemos para cá. Esse é o grande objetivo, né, a nossa transformação moral. Vamos agradecer nossos anjos guardiões, a equipe espiritual do nosso cantinho, que com certeza tem dado essa assistência para nós aqui durante esses estudos. E agradecer a vocês que estão aqui presentes, dando uma vibração para que a gente possa conduzir, né, esse trabalho de estudo. Gratidão, Jesus, e assim agradecemos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Um feliz fim de semana a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que nos alegremos por estarmos recebendo tantas luzes, né, para que a gente possa trilhar um caminho de paz. Encerrar aqui a gravação, só um minutinho. Muito bem.